Olá, aqui é o professor Gunter Rude, sou coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio, NENOM. Estamos aqui um tempinho sem gravar nosso NENOM em pauta, mas retomamos com novos participantes do núcleo e, portanto, hoje é um programa dedicado aos estudantes que vão literalmente conversar comigo dos temas escolhidos por eles. Por isso, passo a palavra para a Luísa, que vai coordenar nosso programa hoje. Luísa, por favor. Oi, professor, tudo bem? Hoje nossa pauta vai ser dividida em 4 setores. Inicialmente a gente vai começar tratando sobre questões nucleares, depois vamos falar sobre segurança internacional e securitização, passar por questões do comércio e, por fim, falar de atualidades. Para iniciar, vamos começar falando sobre a questão nuclear e quem vai começar é o João. João, passo a palavra para você. Oi, professor, tudo bem? A primeira pergunta que eu tenho sobre essa questão nuclear do Oriente Médio é como que os Estados Unidos vai lidar com o Irã, como que o novo governo do Biden vai lidar com a questão nuclear? Bom, João, novo governo, né, já meio entre aspas, né, porque já estamos indo para metade do segundo ano do presidente Biden e dá para a gente ver duas fases, que a gente divide com a invasão da Ucrânia. A primeira fase foi uma tentativa dele retomar o acordo nuclear com o Irã, sendo que o ex-presidente Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo e aí elevou muito a tensão na região, levando a crise, principalmente a crise do assassinato do general Soleimani em janeiro de 2020. E essa tentativa do governo americano principalmente na visão dos democratas, de continuar aquele grande objetivo que veio do governo Obama do pivô para a Ásia, ou seja, os Estados Unidos diminuírem a presença militar e diplomática no Oriente Médio e na Europa e se concentrar na Ásia para conter a ascensão chinesa. Agora veio a invasão da Ucrânia, que pôs um pouco aí de problemas para o governo Biden. Primeiro que ficou claro que não vai dar para sair muito forte da Europa, porque definitivamente a Rússia virou o novo grande inimigo da OTAN. E a OTAN, o principal parceiro da OTAN chama-se Estados Unidos. E no Oriente Médio, um pouco depois da invasão, levou o preço do petróleo a disparar e o governo americano estava tentando de todo jeito segurar essa disparada do petróleo para segurar a inflação, principalmente nos Estados Unidos. E aí estava tentando fazer o Irã voltar para o acordo para principalmente a produção do petróleo do Irã voltar para o mercado e diminuir o preço do barril. Só que com a elevação dos juros nos Estados Unidos, na Europa, problemas de Covid e outras na China, há uma percepção de que o mundo deve caminhar mesmo para uma recessão e aí o preço do petróleo está despencando. Isso faz com que o governo americano não tenha mais a mesma urgência que estava um pouquinho no começo do ano, lá para março, abril, quando o preço literalmente disparou. Então é do interesse do governo americano fazer esse acordo, é do interesse iraniano, mas não a qualquer custo. Deve sair, mas não tão apressadamente. Legal, professor. Agora, partindo para uma ótica um pouco diferente das questões nucleares e pulando para o campo de tratado, a palavra da Georgia. E você acha que, mesmo que não seja dessa tamanha urgência, a retomada da discussão do acordo nuclear pode influenciar, talvez, numa nova discussão do Tratado de Não Proliferação? Olha, Georgia, deve e tem uma abrangência muito grande. Isso as pessoas às vezes não percebem, acham que é só uma questão iraniana. O principal ponto aí é o chamado protocolo adicional, que foi proposto ali no final dos anos 90, quando os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica descobriram que Saddam Hussein, do Iraque, tinha um programa nuclear escondido e propuseram nesse protocolo adicional uma inspeção intrusiva muito forte. O que é isso? Quando os inspetores vão verificar um país, eles combinam com o governo que vai recepcioná-los aonde essas equipes vão e quando. A proposta desse protocolo adicional é eles decidirem quando e onde, sem avisar o governo, entrar. Ou seja, é um questionamento muito grande em relação àquele princípio básico da soberania. Então, desde o início dos anos 2000,
principalmente a partir de 2005, 2006, quando começaram as dúvidas em relação a um programa nuclear militar escondido, paralelo iraniano, todos os outros países que não têm potência, não têm arma atômica, sempre olharam para o Irã falando o quê? O que o Irã aceitar ou não aceitar, eu vou também fazer a mesma coisa. Então é muito mais amplo que isso. Portanto, o quanto o Irã conseguir reter de material nuclear, quantos quilos de urânio e a quantos por cento enriquecido, todos os outros membros não nucleares vão olhar e falar, eu vou também poder ter a mesma regalia, digamos assim. Então, vai muito além do problema iraniano regional. É realmente uma questão global, é uma agenda internacional mesmo de proliferação nuclear. E você acha que esse poder que o Irã tem de o que eu fizer, os outros vão seguir assim, pode colocar ele numa posição talvez de embate com a potência da Arábia Saudita, por exemplo, na região? Olha, hoje a gente já pode dizer, o maior inimigo do Irã é Israel, e o maior inimigo de Israel é o Irã, fazendo com que o Irã, ascendendo militarmente, seja uma ameaça para a Arábia Saudita, e, consequentemente, levando Israel e o governo saudita a se aproximarem, porque vem inimigo famoso, né? Inimigo do meu inimigo, né? É meu amigo. Se o Irã conseguir desenvolver uma arma atômica, é quase certeza que no dia seguinte a Arábia Saudita vai anunciar que tem a sua arma atômica. Aí vamos me perguntar, mas como se não tem programa nuclear? Simples, compra do Paquistão. Tem uma conta bancária bem recheada, brincadeiras à parte, tem os fundos para isso e tem principalmente uma parceria com o Paquistão, que é um país sunita, que é vizinho do Irã e que vê o Irã como uma ameaça para sua influência no Afeganistão. Então, de novo, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então o Paquistão, o único país nuclear do mundo muçulmano, muito certamente, por ser também sunita, venderia algumas armas atômicas para a Arábia Saudita. Ou seja, a gente teria uma guerra, espero que não tenha uma guerra, uma corrida nuclear no Oriente Médio maior do que a gente já tem hoje. Entendido isso, professor, e ainda falando um tanto sobre essas armas nucleares, mas já abrindo a segunda pauta, que é a securitização, a palavra vai ser da Diana. Dia, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Lu. Dentro dessa temática de segurança internacional, a gente sabe que armas nucleares é um tema securitizado. E partindo ainda dentro do Irã, e dentro de uma temática que, dentro de relações internacionais, é impossível não citar, que é a balança de poder, por que o Irã, então, não tendo acesso a armas nucleares, podendo produzir armas nucleares, não aumentaria essa segurança internacional? Há duas visões, Diana. A primeira é que alguns realistas dizem de que quanto mais armas nucleares, melhor. Que levaria a um equilíbrio do terror, aquela mesma lógica da Guerra Fria que fez com que Estados Unidos e União Soviética não escalassem para a Terceira Guerra Mundial e, portanto, eles, nessa visão, eles foram responsáveis de ter essa visão. E há outros que dizem que, olha, quanto mais, pior, principalmente quando você pode ter a posse de armas atômicas com governos que não são tão responsáveis, que poderiam passar essas armas atômicas para grupos terroristas, ou pior, um governo que pode achar que se morrer, sua população morrer porque está numa guerra santa, vão para o céu, vão virar lá e todas as benesses que teriam para morrer numa guerra nuclear. Então, dito isso, e entendendo que hoje Israel, como a única potência militar nuclear da região, que não aceita nem nega que tem armas atômicas, mas todo mundo da área de segurança internacional sabe que Israel tem suas armas atômicas, e pelo histórico das relações militares de Israel com os vizinhos árabes, se o Irã chegar perto de ter arma atômica, Israel vai atacar. Não vai. Isso é uma questão do Estado israelense de não deixar, e principalmente, o que as pessoas às vezes esquecem, o tamanho de Israel. Israel tem o tamanho do estado de Sergipe.
Então, dependendo da potência da arma atômica, basta uma para arrasar Israel. E por todo o histórico, inclusive se a gente voltar a entender e lembrar do Holocausto, não tem como o governo israelense deixar isso acontecer. Dito isso, é melhor não ter. É realmente... E a gente não pode esquecer, o Irã é membro, como está falando agora há pouco, do TNP. E, portanto, como membro do TNP, se comprometeu aqui, como um país que não tem armas nucleares, não buscar armas nucleares. Esse é o ponto que dá o direito aos Estados Unidos e outros países a exigirem que o Irã não tenha arma atômica. Então, é uma situação bastante complexa e arriscada. Mas, nesse sentido, então, esse tema vai andar diretamente com religião dentro do Oriente Médio? Não só religião, mas sim a gente entender a escalada da destruição que uma arma atômica traz. Numa região muito pequena e principalmente por envolver um país muito pequeno chamado Israel, que pode deixar de existir, literalmente, se o seu maior inimigo tiver algumas armas atômicas. Professor, agora pegando um tópico que você falou e trocando quase por completo o assunto, pautando só na Guerra Santa, basicamente, a gente sabe que religião é uma questão muito forte no Oriente Médio e querendo ou não, quando você pensa em Oriente Médio, junto vem as 1 milhão de questões religiosas lá dentro. E a gente sabe que esse é um campo securitizado. Qual você acha que são as consequências da securitização desse campo, tanto para a população, né, da região, e como você acredita que isso impacta dentro do sistema internacional em relação à relação desses países com o Ocidente ou com a própria Ásia? Como você acha que isso acaba impactando? Bom, primeiro a gente tem que entender que não existe um Oriente Médio. Existem alguns. Há alguns governos que são muito mais fundamentalistas e, portanto, realmente securitizam, ou seja, um tema que é considerado uma ameaça à segurança nacional, à existência do Estado, e que, portanto, veem principalmente os símbolos cristãos, a cruz, como uma ameaça à sua própria existência, que a gente não pode esquecer o histórico das relações entre a cristandade e o mundo muçulmano, principalmente as cruzadas. Então, todo o processo de ocidentalização que o Ocidente levou para essa região com o fim da Primeira Guerra Mundial, o surgimento dos países da região e que muitos governos buscaram se ocidentalizar. Então, há alguns graus nessa ocidentalização. Aqueles mais fundamentalistas, principalmente a Arábia Saudita, você realmente corre sério risco, mesmo sendo estrangeiro, usando um símbolo cristão. Há outros, se a gente olhar o Líbano, por exemplo, um país multicultural, multirreligioso, onde não tem um processo igual. Mas há um respeito muito grande entre os libaneses de saber se portar em regiões da capital, Beirute, ou regiões do país onde tem a maioria de outra religião. Então é saber respeitar. As cristãs, as ocidentais, quando vão para regiões de maioria muçulmana xiita, principalmente, saber se comportar, vestindo os trajes que são da religião. Então, dois extremos disso. E aí você tem uma variação muito grande. Agora, já que a gente está falando de Irã, há aí uma imagem que é um tanto quanto distorcida do Irã, de que por ter um governo teocrático, onde quem efetivamente manda no país são os religiosos, há, por outro lado, uma participação das mulheres muito grande na vida política, na economia, na sociedade, e aonde você tem uma certa liberdade maior, até mesmo religiosa. A maior comunidade judaica no Oriente Médio, fora de Israel, é no Irã. E eles convivem muito bem. Ou seja, mostra que é um problema muito mais político do que efetivamente religioso. Então, com isso, você tem que falar, depende de que país você está falando. O Catar, agora que está virando todas as atenções do mundo por causa da Copa do Mundo, é um país relativamente mais moderado e que, para receber a Copa do Mundo,
teve que mudar um monte de posturas, porque senão não iria para lá a Copa do Mundo. Você acha que com essa questão da Copa do Mundo, o pessoal do Ocidente que vai ter indo para lá vai ter um grande choque em relação à adaptação? Porque aqui, querendo ou não, no Brasil a gente está acostumado com um estilo de vida, especialmente em época de Copa do Mundo, que é completamente o oposto com o que é considerado as boas maneiras no Catar. Você acha que vai ter esse choque muito grande? Eu diria até se os americanos fossem, o choque seria maior, né? Porque há no americano médio uma arrogância muito grande de se acharem o centro do universo, de o American Way of Life ser realmente a referência para o mundo inteiro, e o comportamento na média do americano médio é muito pior do que o brasileiro médio que viaja. Mas sem dúvida alguma pode ter. Mesmo no Catar, que como eu disse, houve uma moderação, não é dos países mais radicais quanto a isso, mas teve alguns choques culturais. Por isso que o Catar vem tentando se preparar para isso desde que foi escolhido. Interessante, professor. Agora a gente pensando em pular para uma nova pauta e começar a tratar sobre as questões comerciais, a palavra vai ser do Lucas. Obrigado. Bom, a gente sabe que a China vem tentando desenvolver, né, a nova Rota da Seda, né? E a minha pergunta está relacionada a isso, né? Como que você vê, como que você acredita que essa nova Rota da Seda vai impactar o Oriente Médio, assim, comercialmente? Já vem impactando. A China, como já os últimos quase 10 anos, é a maior importadora de petróleo do mundo e de gás também, aumentou as suas importações do Oriente Médio de uma forma muito grande. E aí está o grande calcanhar de Aquiles da China, porque o petróleo e o gás, para saírem do Oriente Médio e chegarem na China, tem que passar para o Estreito de Malaca, que fica justamente na frente dali de Singapura. E sempre foi a visão de qualquer estrategista chinês: bom, se quiserem parar a economia chinesa, não precisa atacar, é só fechar o estreito, não deixar nenhum petroleiro chinês passar. E por isso ela já se aproximou muito do Irã, e construiu 2 grandes gasodutos e oleodutos. Um no Paquistão, ligando o Paquistão ali no Oceano Índico, diretamente a oeste da China, e o outro ali em Myanmar, ligando fundamentalmente o Myanmar ao sudeste da China, e para justamente evitar essa região do Estreito de Malaca. Com essa aproximação da China, principalmente com o Irã, isso fortaleceria o Irã muito. Teve a reação saudita, que buscou se aproximar do governo chinês para começar a aumentar as suas exportações para a China, para não deixar o Irã se fortalecer tanto. Então já tem esse pacto muito grande, só que a gente não pode esquecer, a busca pela descarbonização das economias não está centrada na Europa e um pouco menos nos Estados Unidos, a China também. Então o governo chinês é o governo que vem mais gastando em tecnologia verde, busca de energias renováveis para justamente sair dessa dependência externa e, o que às vezes as pessoas esquecem, melhorar a poluição das cidades chinesas. Se a gente brinca que aqui em São Paulo, no inverno, tem dia que a gente olha e vê o ar que a gente vai respirar, tem algumas cidades chinesas, alguns dias, que você literalmente pega o ar que você ia respirar, de tão poluído. Então a China vem buscando essa descarbonização de uma forma muito intensa, e aí vai diminuir as suas importações. E aqueles países do Oriente Médio que continuarem com a sua economia baseados fundamentalmente no petróleo vão ter problema. Certo, obrigado. Por fim, eu acho que não é nada mais justo do que a gente finalizar falando sobre o que está acontecendo agora. E quem vai ser o responsável de trazer essa questão à tona vai ser o Gabriel. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado. Muito bem, professora. Hoje ocorreu um atentado com um homem-bomba na embaixada russa em Cabul, que até o momento sabe de 2 diplomatas russos e dezenas de civis que foram mortos. Esse não é o primeiro ataque terrorista que ocorre no novo governo do Afeganistão. Então, eu pergunto, por que, apesar do Talibã ter assumido o controle do país, atentados continuam acontecendo? Quem são os grupos responsáveis por esses ataques e o que querem? Bom, hoje, dia 5, de setembro, isso
marca porque os atentados recentes, os dois que ocorreram em praticamente um mês e pouco, quase 2, foram voltados contra religiosos que apoiavam abertamente o Talibã, o governo, que se tornou o grupo que se tornou o governo de fato do Afeganistão. O Talibã é um grupo que nasceu basicamente por causa do exército paquistanês, que tentou criar um grupo que tomasse o poder no Afeganistão para estabilizar a guerra civil que o Afeganistão mergulhou nos anos 90. E por terem esse fundamentalismo religioso muito forte, eles se empenharam em guerras, em embates e acabaram controlando o país. Mas, portanto, é um grupo fundamentalista sunita, mas que não defende um califado global, ou seja, um líder religioso que governe sobre todos os muçulmanos. Com o advento, o surgimento e o fortalecimento do Estado Islâmico, ali fronteira Síria, Iraque, um outro grupo sunita, fundamentalista, mas que defende o califado global. E, portanto, o que a gente está vendo ali, apesar de não terem assumido os outros ataques, ou não consegui ainda ver esse de hoje, né, do dia 5, tudo indica que realmente é o Estado Islâmico do Afeganistão fazendo ataques contra o governo Talibã, no que a gente já pode considerar uma, entre aspas, guerra civil sunita. De que forma? Os sunitas que defendem a sua visão, né, de religião de mundo, mas que não defendem um califado global, contra esses adeptos do Estado Islâmico que defendem um califado global. E por isso preocupa porque a possibilidade de mergulhar o Afeganistão de novo numa guerra civil é muito grande. Então, você tem aí 3 atentados em tão pouco tempo, não é um bom presságio. Por isso que quem acompanha um pouco está olhando com um pouco de pessimismo o que acontece lá. Muito obrigado. Obrigada, professor. Essa foi nossa pauta do dia. Eu que agradeço vocês terem preparado essas perguntas. Agradeço muito a iniciativa de vocês e espero que a gente possa repetir novamente num espaço de tempo não tão longe assim, acompanhando o que a gente acompanha no Nenon, ou seja, o mundo muçulmano, o Oriente Médio em específico, fazendo com que vocês tenham essa capacidade analítica, né, para o futuro de vocês. A todos que nos ouviram, muito obrigado e esperamos contar com, né, vocês ouvindo novamente o próximo Nenon em Pauta. Até mais, tchau!